O Farinato falou um negócio que é fundamental, que é nessa nova configuração, quando nós olhamos para o G7, e eu falo só o G7, e não falo o BRICS ampliado, né, o BRIC Plus, né, como o pessoal está falando. Mas acredito que o bloco, todo mundo teve muita desconfiança no começo, veio da cabeça de um economista, né, e aquela coisa, não, isso não tem nada a ver, mas hoje ele tem uma certa não, eu diria, ele tem organicidade, e nós estamos vendo ele ampliar o seu papel cada vez mais por causa do peso das economias, né? A Rússia cresce muito, a Índia cresce, a gente fala da China, mas a Índia está crescendo mais do que a China. Talvez o Brasil seja, né, o lame duck, né, o pato branco, a gente não consegue dar o salto de crescer acima de 5%. E essa é a minha pergunta, qual o papel do Brasil, né, como é que você vê o Brasil no BRICS atual e projetando ele? Será que a gente tem chance de dar um salto, de crescer acima dessa maldição da renda média e dos 2,5%, que a gente fica ali 2,5%, 3%? Será que nós conseguimos isso e ter um papel mais relevante do BRICS? Legal, eu acho que até vale a pena resgatar um pouco essa ideia de BRICS, porque o surgimento do BRICS é uma história mais inusitada que eu já vi na vida, né? O BRICS ele veio de uma espécie de uma campanha de marketing da Goldman Sachs, do banco Goldman Sachs, para tentar vender investimento para os seus clientes nesses países. Porque, a princípio, a conexão entre Brasil, Índia, Rússia e China é nenhuma. São economias que não tem nada a ver uma com a outra, né? Já vou falar disso. Mas o Jim O'Neill, que foi o cara que era o estrategista da Goldman Sachs, que fez isso, ele teve uma grande sacada, porque ele inventou essa sigla BRICS, né? E, claro, ele estava olhando para frente, e óbvio que são as maiores economias do mundo, com as maiores populações, e que em 2050 vão ser os lugares, né, vão estar entre os lugares mais importantes do mundo. E eles venderam isso para os clientes como fundos de investimento BRICS, que você punha, e antigamente era mais fácil colocar dinheiro na Rússia, na China, na Índia. Então eles venderam isso como marketing para os clientes e deu muito certo. Foi um negócio que pegou tanto que os BRICS resolveram se entender entre eles. É uma coisa curiosa, porque a ideia de BRICS, né, e a sigla e tudo que foi criado foi anterior à aliança que foi construída entre os BRICS depois, né? Depois, claro, que esses países se aproximaram e há uma convergência muito grande entre esses países, especialmente no que se chama do sul global, né? É evidente que são países que estão no hemisfério norte, mas China e Índia, como tem uma renda per capita, né? Índia ainda muito pobre, de $5.000, e China já de $15.000, o Brasil de $10.000. A Rússia eu já colocaria quase na classe de um país rico, com $25.000, mas pelo menos China e Índia e Brasil são países do sul global, no sentido de que são países mais pobres, são países emergentes, então fazia muito sentido eles se aliarem. Inclusive criaram um banco, que é o Banco dos BRICS, né? Foi uma sacada muito, muito interessante, né? E depois convidaram também a África do Sul, que do ponto de vista logístico, né, fazia muito sentido entrar, porque estava ali no sul da África, né? Isso para não entrar ainda nos BRICS ampliados, né? Então, de uma ideia, o BRICS virou algo muito concreto e uma força geopolítica e, como você bem disse, já tem uma organicidade, né? O BRICS já anda de maneira meio orquestrada, né? Há uma aliança importante entre Brasil, entre China, entre Índia, entre Rússia e entre África do Sul, né? Os governos, né, têm uma relação muito, muito boa, muito próxima, e inclusive já são maiores do que o G7. Esse é um dado importante, né? Os BRICS já são maiores do que o G7. O tamanho da economia dos BRICS, né, já é maior do que o G7, né? Então a gente pode imaginar que o mundo é bipolar, com o polo americano e com o polo China, ou que ele é multipolar, sendo que os BRICS fazem um segundo polo junto com a China, né? Não é só a China, né? Bom, e aí, dentro dessa sua pergunta, vem o papel do Brasil, né? O Brasil é um país fundamental do ponto de vista, né, de logística, de geografia, de demografia, está entre os 5, 6 maiores países do mundo em termos de PIB, de população, de tamanho de território, de costa, né? Enfim, não dá para você, né, qualquer coisa que você fizer no planeta Terra, o Brasil aparece ali. Então, eu acho que o protagonismo do Brasil, né, no planeta e nos BRICS já está dado, né? O Brasil também, além disso, é uma potência agro,
né? Não dá para pensar a produção de alimentos no mundo sem o Brasil, e agora é a potência verde do planeta, né? Aliás, tem as maiores florestas, né, junto com o Congo e Indonésia, são as 3 maiores florestas do planeta, então é uma potência florestal e é uma potência da energia renovável. O Brasil tem 85% do parque energético brasileiro é renovável. No mundo, esse número não chega a 30, 40, 80 é a meta do mundo, né? O Brasil já parte de uma estrutura energética totalmente limpa, né? Então, nesse sentido, ele tem um papel fundamental. Agora, está muito atrás na parte industrial e tecnológica, né? Quando você falou aí de lame duck, né, de pato manco, eu diria que o Brasil realmente está pedalando, né, está estagnado do ponto de vista de produção industrial, de produção de tecnologia, né? Ele está muito aquém da Índia, muito aquém da China. A Rússia, por incrível que pareça, tem avançado bastante, inclusive depois do conflito com a Ucrânia, é algo que eu errei completamente, achei que a economia russa ia entrar em crise, pelo contrário, a economia russa está bombando, é um negócio inacreditável, eles estão crescendo 8% ao ano, e com as sanções, eles estão fazendo o que a gente chama de substituição de importações, né? Está aumentando a produção industrial russa. Eles estão sendo obrigados a produzir internamente. Então há uma expansão da economia russa, né? E o Brasil, nessa história toda, está muito atrás. Eu acho que o Brasil é o BRIC devedor, né? E eu acho que se a gente não conseguir entrar num processo de desenvolvimento industrial e desenvolvimento tecnológico, vai ser muito difícil o Brasil ocupar um papel de maior protagonismo. Ele vai ter o papel da energia, da logística, da floresta, do petróleo. Essa é uma novidade também. O Brasil virou um grande player de petróleo. Hoje a gente produz tanto petróleo quanto o Irã. Imagina, quase 4 milhões de barris dia. O Brasil é da ordem de grandeza hoje de um Irã, entre os 5, 6 maiores produtores de petróleo do planeta. Então o Brasil é a potência agro, é a potência de petróleo, é a potência verde, é a potência de floresta, tem população grande, tem um território gigante, só que está parado do ponto de vista industrial e do ponto de vista tecnológico. Se a gente não conseguir botar a indústria brasileira e a tecnologia brasileira para andar de verdade, tudo isso que eu falei não é suficiente, né? O Brasil ele continua sendo o paraíso das commodities, mas o paraíso das commodities não é suficiente. A gente precisa de muito mais do que isso, né? Acho que o desafio brasileiro é conseguir retomar o crescimento industrial, investimento, desenvolvimento de tecnologias próprias, esse tipo de coisa, né? Acho que isso que está colocado. E a China e a Índia têm conseguido. Aliás, eles são prova de que é possível, né? Eu costumo brincar que todo mundo fala, e a globalização é boa ou é ruim? Eu falo, depende de como você se integra na globalização, né? Tem um ditado tibetano que diz que a chave que abre a porta do inferno é a mesma chave que abre a porta do céu. Então depende de que chave você quiser abrir, né? O Brasil, por enquanto, só está abrindo a porta do inferno, porque da globalização ele não conseguiu se beneficiar muito. Agora, olha a história da China e da Índia nesses últimos 20 anos, né? Tem um desempenho fantástico, né?